Uma coisa certa, se você se apegar à palavra, você voltará com um testemunho. Amém. O que Deus quer te dar na sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar na sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar na sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra de Deus no seu espírito. Sim, Senhor. Ela vai te transformar naquilo que ela fala. E você está brilhando. E você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando e nada pode te parar. É a sua estação, é o seu tempo. Nada pode te impedir. Este é o seu tempo. Esta é a sua hora. O favor é seu. A vida é vários eventos que formam sua personalidade. A vida é uma série de eventos que tem a capacidade de formar a sua personalidade. Veja, se você quer ser excelente, tire a instabilidade da sua vida. Tire a falta de confiabilidade da sua vida. Tire a indisciplina da sua vida. Você pode ter muita habilidade, mesmo assim, não ser escolhido para algo porque o seu caráter vai destruir isso. Descubra como traçar o seu caminho na vida através da disciplina, estabilidade e confiabilidade enquanto o pastor Chris ensina sobre como se tornar o seu melhor nesta mensagem intitulada Excelência. Tornar-se o seu melhor é muito, muito importante. Trabalhar nos potenciais que existem dentro do seu espírito, da sua personalidade. Quais são essas coisas que estão dentro de você? Antes que Deus possa te levar para outro nível, você precisa cooperar. Introduza isso no seu caráter para o seu próximo nível de excelência. Ouça e seja abençoado. Deus te abençoe. Gênesis 49, 1. A Bíblia diz que Jacó, já em idade avançada e sentindo que sua vida estava chegando ao fim, reuniu todos os seus filhos ao seu redor em seu leito de morte. Esse foi um momento solene e muito significativo, pois ele sabia que aquelas seriam as últimas palavras que teria a oportunidade de dirigir a eles. Ele queria falar para cada um deles palavras que eram extremamente importantes, palavras finais que carregavam grande peso e significado. Além disso, Jacó iria falar de maneira profética sobre o futuro e o destino de cada um de seus filhos, revelando o que estava por vir em suas vidas. E ele começou a se dirigir a eles um por um. E o primeiro a quem ele falou foi seu primogênito, chamado Ruben. E ele disse: Ruben, você é meu primogênito, o princípio do meu vigor, a excelência da sabedoria. Então ele disse: instável como a água, você não prosperará. E ele continuou dizendo: você subiu ao leito do seu pai. Agora, por que Ruben não iria prosperar, mesmo sendo primogênito? Isso acontece com as pessoas hoje em dia? Ah, sim. Ele disse: você não prosperará. Por quê? Ele disse: instável como a água. A palavra traduzida como instável é a palavra hebraica pax, e o que ela significa é duplo. O primeiro significado é esse mesmo, instável. E o segundo, na verdade, significa sem restrição. Significa ser indisciplinado. Alguém que é sem restrição, cujas emoções são sem restrição, cujos comportamentos são sem restrição. É por isso que a palavra pax foi usada em hebraico. E ele disse: por que você é instável? Por que você não pode ser contido? Você não é disciplinado. Faz o que quer, faz o que escolhe. Ele disse:
você não pode prosperar. Lembre-se, a Bíblia diz: o homem de entendimento é de espírito excelente. O homem de entendimento é de espírito excelente. E a Bíblia nos diz que o entendimento ajuda o homem a cultivar a disciplina. O homem de entendimento aceita a correção. Isso significa que ele pode ser contido. Um homem de entendimento pode ser guiado. A Bíblia diz: o tolo não aceita a correção. Ele só faz o que quer. E é isso que significa ser descrito como instável aqui, a palavra pax, que significa sem restrição. Diz sem restrição como a água. Como dizem, a água sempre encontra seu nível. Você precisa construir barreiras para parar a água. Ela vai entrar de qualquer jeito, desde que tenha como fluir. Você precisa construir barreiras para detê-la. E o que a Bíblia diz sobre o bode? Diz que você precisa colocar algo no pescoço dele para contê-lo. Ele não é como a ovelha. Você consegue fazer uma ovelha ficar ao seu lado, mas não consegue conter um bode. Então Deus diz aqui, através do profeta Jacó, pois a Bíblia diz que Jacó era um profeta de Deus. Ele diz, inconstante como a água, inconstante. E a palavra inconstante também significa não confiável. Não confiável. Não confiável como a água. Você não pode se apoiar nela. E o tipo de água de que ele está falando ali é espuma. Água espumante. Como você pode se sentar sobre água espumante? Inconstante. Não confiável. Você não pode pedir para ele fazer algo e ficar tranquilo de que ele vai cumprir. Não. Ele é diferente. Ele não é esse tipo de pessoa. Por isso, no mundo, pouquíssimas pessoas têm coisas demais para fazer e muitas pessoas têm muito pouco para fazer. E isso acontece também em várias organizações. Existem pessoas que têm coisas demais para fazer, muita coisa na cabeça. Elas precisam fazer com que outras pessoas assumam parte dessas tarefas. A maioria das pessoas faz muito pouco. Sabe, às vezes tem gente que critica os outros. Mas veja, a capacidade de assumir mais responsabilidades o tempo todo por causa do seu desempenho é um espírito excelente. Isso significa que você é confiável, e toda vez que pensamos em algo novo para fazer, vamos ter de te chamar de novo. E aí tem aqueles que nunca são chamados para fazer alguma coisa porque dizem, se alguém me desse uma chance, veria que eu consigo fazer. Não, mas por que não te dariam essa chance? O motivo de não te darem essa chance é porque já te deram algo menor antes e você estragou tudo. E ninguém quer dar algo importante para alguém que vai estragar tudo. Às vezes, habilidade e caráter entram em conflito. Sabe o que isso significa? Habilidade e caráter entram em conflito. Isso significa que aqui você tem alguém que tem a capacidade de realizar. Foi isso que aconteceu com Rubem. Ele disse, você é o princípio da minha força, a excelência da sabedoria. Em outras palavras, tudo isso era para você.
Tudo isso era seu. Pense nisso. Você pode imaginar o investimento do pai dele na vida desse jovem enquanto ele crescia. Mas então o caráter dele não ajudou. Ele é instável como a água. Esse era o caráter dele, instável como a água. Então ele disse: você não prosperará. Rubem não conseguiu prosperar. Ele era instável. Caráter e habilidade. Você pode ter muita habilidade, mesmo assim, não ser escolhido para algo porque seu caráter vai destruir isso. E é por isso que falamos, outro dia, sobre estruturas mentais. Estruturas mentais. O que você construiu na sua mente? O que você construiu na sua personalidade? Essa é a ideia por trás da educação. Primeiro, construir estruturas mentais. Se você constrói as estruturas mentais, mais cedo ou mais tarde verá as estruturas físicas. As coisas importantes da vida não são aquelas que a maioria das pessoas busca. Por isso existem pessoas com 5 diplomas e mesmo assim, suas vidas não significam nada, porque estruturas mentais aqui não significam conhecimento erudito. Não é isso que significa. Estruturas mentais, na verdade, significam que você está construindo coisas dentro de você. Essas estruturas são construções, não observações, não imaginações, não raciocínios. Elas são estruturas. Ou seja, coisas que foram construídas em você e que realmente controlam suas ações. Então você observa a vida daquele homem e vê o resultado do conhecimento que ele adquiriu. E é por isso que falamos sobre sabedoria prática. Fronesis é a sabedoria dos justos. Pense em alguém com uma voz incrível, mas sem treinamento, e por isso não consegue fazer boa música. Não porque a voz dele não seja boa, mas porque não foi treinada. Ele não teve a disciplina de persistir nisso. Tornar-se a melhor versão de si mesmo é muito, muito importante. Trabalhar os potenciais dentro do seu espírito, os potenciais dentro da sua personalidade. Quais são essas coisas que estão dentro de você? Deixe-me te dizer uma coisa. Dentro de cada um de nós existe um tesouro escondido. Dentro de cada um de nós existe um tesouro escondido. Ninguém nasceu sem um DNA realmente único. Todo mundo que veio a este mundo veio com um DNA único. Todo mundo. Existe uma singularidade na sua personalidade. Há algo que você carrega que ninguém mais no mundo inteiro carrega. Mas o importante é encontrar o seu lugar e ser o melhor daquilo que você trouxe. Seja o melhor daquilo que você trouxe. Você sabia que nenhum trabalho é um trabalho inferior? Você não sabia disso. Não existe trabalho que seja inferior. É a pessoa por trás disso. É a pessoa por trás disso que realmente dá autoridade, que de maneira especial, de fato traz a glória para aquilo. Deixe-me te dar um exemplo. Bom, na época da Bíblia havia os apóstolos, que eram todos judeus
Ah, os judeus eram aqueles que foram escolhidos por Deus. E, aliás, a palavra judeu foi inicialmente aplicada a Judá, a tribo de Judá, e, depois, passou a ser usada para todos os israelitas. Ok? Então, foi assim que eles ganharam o nome de judeu, que inicialmente se referia àqueles de Judá. Mas, então todos os judeus acreditavam que eram os escolhidos de Deus porque lhes foi dito isso e, o resto do mundo era impuro. E isso era real, era o que Deus dizia. Tudo bem. Então, quando Jesus veio, ele veio como judeu e, ele escolheu seus apóstolos que estavam com ele. E depois que ele partiu, foram eles que foram enviados como ministros e ministravam apenas aos judeus, os judeus que eram o povo de Deus. E mais tarde, Deus abriu a porta para os gentios. Vemos Pedro, em Atos capítulo 10, entrando na casa de Cornélio, o centurião romano, para pregar. E o Espírito Santo desceu sobre aquela família. E quando Pedro voltou, os apóstolos o chamaram e o repreenderam. Eles disseram: você entrou na casa dos impuros. Como pôde? Como pôde você se tornou impuro por entrar na casa deles? Então ele disse: homens e irmãos, não era minha intenção ir até lá. Mas eu tive uma visão, e nessa visão Deus falou comigo e disse: o que Deus purificou, não o chame de comum. Ele disse: isso aconteceu 3 vezes. Então o Espírito me disse: 3 homens te procuram. Vá com eles, não faça perguntas. E foi assim que eu os segui até a casa desse homem. Ao chegar lá, mal tinha começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eu não pude me conter e acabei batizando-os. Quando ouviram, disseram: ok, Deus concedeu aos judeus ou gentios o arrependimento para a salvação. Agradecemos a Deus por eles, mas não vá lá de novo. E assim, Deus levantou outro apóstolo chamado Paulo para pregar aos gentios. Os gentios eram sujos, os gentios eram impuros, os gentios eram pecadores. E então, o que aconteceu foi que passaram a vê-lo como um apóstolo inferior, alguém que deveria ministrar aos não aceitos e inaceitáveis. E o que ele disse sobre isso? Ele disse: eu sou apóstolo dos gentios, eu engrandeço o meu ministério. Ele reconheceu para quem foi enviado, e foi ele quem teve que engrandecer o próprio ministério. Ele respeitava o seu ministério. Ele precisava promover o seu ministério, o seu trabalho. Glória a Deus. Então, ele disse ao jovem: inconstante como a água, você não prosperará. Ele não estava amaldiçoando o filho. Não. Ele estava fazendo com que o filho entendesse o resultado do seu caráter, o resultado da sua atitude diante da vida. Não é possível prosperar quando você é inconstante. Essa semana você é de um jeito, na próxima semana você já é outra pessoa, e você fica mudando, mudando, mudando. Isso não funciona. A excelência é para quem faz uma escolha. Você faz uma escolha e faz a escolha certa. A vida é uma escolha, a excelência é uma escolha. É uma escolha. Veja, quando você desenvolve o seu espírito de excelência, isso não tem nada a ver com quem está te olhando. Não importa quem está te olhando, não importa quem te observa, é só uma escolha. E isso vai valer a pena, é só uma questão de tempo.
A vida vai te encontrar, é só uma questão de tempo. Lembre-se das palavras de Jesus: uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. É por isso que ele disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é só para a sua luz brilhar, mas para que ela brilhe de tal maneira. Deixe-a brilhar tanto que você não possa ser ignorado. Foi assim que eu decidi anos atrás. Eu disse: eu vou pregar desse jeito, eu vou agir desse jeito para que não sejamos ignorados. Eu disse: é isso que eu vou fazer. Não importa o que os outros pensem. Podemos chegar pequenos, podemos chegar jovens, podemos chegar como se como se não contássemos, mas vamos fazer o que temos que fazer de tal maneira que, com o tempo, não seremos ignorados. É isso. E eu sugiro isso para você em todos os momentos da sua vida. Faça o que você faz tão bem que não possa ser ignorado, porque foi isso que Jesus disse. Ele disse: que a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai. Então eu sei que você está brilhando, mas será que está brilhando o suficiente? Essa é a pergunta que você vai se fazer hoje. Eu estou brilhando. Eu estou brilhando, mas será que estou brilhando o suficiente? É o suficiente para não ser ignorado? É o suficiente para não ser ignorado? Tem pessoas que você ignora em certas coisas, e você as ignora para o seu próprio prejuízo. Você entende o que eu quero dizer? Por que essas pessoas são tão importantes no que fazem tão bem feito, que se você as ignora, é para o seu próprio prejuízo, então é melhor não ignorá-las, por seu próprio interesse. Por que você não se torna essa pessoa? Indispensável a ponto de quem quiser te ignorar acabar se prejudicando, porque você não precisa lutar por isso, mas eles precisam de você. Eles precisam de você. É essa a questão. Você tem que se tornar tão necessário, tão necessário. Agora, eu quero dizer, uma vez conheci um cara, sabe? Ele sabia certas coisas, sabia fazer algumas coisas, e não queria ensinar ninguém para ser o único a saber. Isso está errado. Isso não vem de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Porque isso é um princípio. Ensinar é dar. Ensinar é transmitir conhecimento. E o que Jesus disse? Dai, e ser-vos-á dado. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Funciona do mesmo jeito quando você ensina aos outros o que você sabe. Quando você ensina o que sabe, seu reservatório de conhecimento se expande para receber mais. Mas quando você não ensina aos outros o que sabe, só você sabe aquilo, seu mundo se fecha para você. Então esse é um segredo. É um segredo que só as pessoas inteligentes conhecem. Então pratique para que funcione. Tente ensinar algo que você sabe para outra pessoa e fique animado ao fazer isso. Mas, e se eles ficarem melhores do que eu? Bem, não tem problema nenhum. Por quê? Deixe que outra pessoa fique melhor do que você. Deus vai abrir outro caminho. Ele vai abrir outro caminho para você. Você diz: eu vou ser excelente. Eu vou ser excelente. Não vou ser instável, vou ser confiável. Vou colocar confiabilidade no meu caráter. Confiabilidade. Vou colocar isso no meu caráter. Vou introduzir isso no meu caráter.
Vou incutir em mim a confiabilidade. Tome essa decisão. Decida por isso. Decida por isso, eu vou ser confiável. Você sabe, muita gente que vai trabalhar não é confiável. Sejam eles artesãos ou o que for, a maioria não é confiável. Até mesmo nos hospitais, alguns dos médicos não são confiáveis. Eles deveriam chegar às 17 horas e não aparecem. Por quê? Estão correndo atrás de outro negócio em algum lugar. Inconfiáveis, inconfiáveis, instáveis. Como podem se destacar? A Bíblia diz, instável como a água, não prosperarás. Você diz, eu quero ser excelente. Tire a instabilidade da sua vida. Tire a falta de confiabilidade da sua vida. Tire a indisciplina da sua vida. Seja alguém controlável. Eu te disse que a palavra pachas significa incontrolável, indomável. Essa é a palavra pachas, de onde foi traduzido instável. Incontrolável. Você é aquele tipo de pessoa com quem o seu chefe não consegue conversar porque você é como dizem, ninguém consegue falar com ele. Ninguém consegue falar com ela. Ela faz o que quer. Ela faz do jeito dela. Instável como a água. Essa descrição não é boa. Quero dizer, você é teimoso. Ninguém consegue te segurar. Você vai fazer o que decidir fazer. Você pode até gostar, pode até curtir essa descrição. Sabe, a irmã fulana, ninguém fala com ela, ninguém controla ela. O irmão fulano, ninguém controla ele. O pastor fulano, ninguém controla ele, ninguém controla ela. Ele faz o que quer, ela faz o que quer. Isso não é uma boa descrição. Sua descrição está no livro. Instável como a água, incontrolável como a água. E qual é o veredito? Você não prosperará. Com grande habilidade, diz a excelência da sabedoria. Foi assim que ele te chamou. O início da minha força. E mesmo com tudo isso, ele não conseguiu se destacar. Então, o que você vai fazer da sua vida? Como dizem, se uma criança não levanta os braços assim, você não consegue carregá-la. Se você forçar, se você carregar desse jeito, você mesmo vai acabar deixando ela cair. Em outras palavras, a criança precisa cooperar se você quiser carregá-la. Antes que Deus possa te levar para outro nível, você precisa cooperar. Entendeu? Sua cooperação é se submeter à autoridade, se permitir ser controlado, ser contido, ser guiado. Seja confiável. Inclua isso no seu caráter para alcançar o próximo nível de excelência. Você me ouviu? Sim. Inclua isso no seu caráter para alcançar o próximo nível de excelência. Repita comigo. Eu estou avançando. Estou. Para o meu próximo nível. Para o meu próximo nível. De excelência. Excelente. E você? Nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir em breve. Vamos orar? Que o Espírito de Deus repouse sobre você. Que as bênçãos dele sejam multiplicadas na sua vida. Que a glória dele realize os propósitos de Deus em você.
Que o caráter da palavra de Deus se manifeste na sua vida. Amém. Hoje, eu oro sinceramente para que as palavras que compartilhamos juntos continuem vivas e presentes através de você, guiando e inspirando cada passo seu enquanto você trilha, com determinação e coragem, o seu próximo nível de excelência pessoal e profissional. Adore a Ele. Obrigado.